Quando nós falamos do Evangelho e temos toda a bagagem, né, trazida pelo Cristo, os ensinamentos, muitas vezes nós não temos a noção exata da extensão desses ensinamentos na vida cotidiana. Eu sempre falo que Jesus sempre será nosso mestre e nosso guia. E ele trouxe esses ensinamentos maravilhosos e viveu 2000 anos atrás, né? Há mais de 2000 anos. Só que nós precisamos trazer esses ensinamentos para os dias de hoje e o mais importante, o porquê que nós temos que praticar esse evangelho. Então, dentre os vários temas que nós temos hoje, a Tânia sempre me deixa muito à vontade para escolher o tema que eu vou trazer para vocês. Então, eu escolhi o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título dele é Amai os vossos inimigos. Nos itens de 1 a 4, pagar o mal com o bem. Difícil muitas vezes, né? Como que a gente consegue pagar com o bem o mal que nos fazem? Muitas vezes são relações que nós vamos vivendo diariamente, né? São relações com pessoas que, por conta da nossa necessidade, e nós sabemos que nós temos várias necessidades aí no nosso processo evolutivo, e sempre tem os aprendizados que nós precisamos ir adquirindo. E muitas vezes esses aprendizados não acontecem de uma maneira harmoniosa. Sempre numa situação de conflito, uma dificuldade, aquele pensamento que nós sempre temos, eu acho que eu não vou conseguir dar conta. E as nossas relações dizem muito isso para nós, né? Então, às vezes, conviver com pessoas que muitas vezes não perdem a oportunidade de atirar uma pedra, dar uma alfinetada, sempre lá nos testando. Então, é por isso que nós achamos por bem trazer esse tema, para que a gente possa refletir. Será que é possível pagar o mal com o bem? Pois muito bem. Nós temos aí um trecho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 32 a 36. Eu vou ler aqui para vocês. E se vós amais somente ao que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que lhes faça outro tanto. Amais, pois, os vossos inimigos, fazei bem e empresteis sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Então, Jesus, quando ele disse essas palavras, ele falou justamente porque eles viviam regidos pela lei de Talião, que era a lei do olho por olho. E por essa lei se permitia a vingança, o revide. Então, pela lei de Talião, era autorizado às pessoas revidar sempre na mesma moeda. Se era uma ofensa verbal, também poderia se revidar com a mesma ofensa verbal. Se fosse uma agressão física, a agressão também poderia ser da mesma forma. Então, o que predominava junto com aquele povo, e foi o cenário que Jesus encontrou, era a lei do revide. Então, eu devo pagar o mal com o mal. E Jesus vem e fala que não pague com bem. Ame o seu semelhante. Veja a pessoa com quem você está ao lado com um olhar mais amoroso. Em outras palavras, ele queria dizer isso, mas, regido pela lei de Talião, foi assim que Jesus falou. Por quê? Porque Jesus ele era um grande conhecedor da alma humana.
e sabedor dessa alma humana, pessoas muito simples, ele veio e trouxe esses ensinamentos, né? Então, aqui nós vamos à primeira reflexão. Por que nós amamos as pessoas que gostam de nós? Porque é óbvio, né? Porque nos amam. É importante a gente entender que quando nós amamos somente alguém que nos ama, nós estamos exercitando com esses seres um mero dever de retribuição, porque a pessoa nos dá e nós devolvemos, nós damos lá a devolutiva. E nesse caso, provavelmente, são pessoas, espíritos, que assim como nós estão reencarnados e nós já passamos com eles uma série de situações onde a harmonia já se instalou. Então, são aquelas pessoas com quem convivemos que nós já temos aquela similaridade de ideias, pensamentos, sentimentos. Ou então uma pessoa que a gente acabou de conhecer e já tem aquela conversa fluindo de uma maneira muito tranquila. O que é? São almas que estão se reconhecendo. Só que quando se exercita esse tipo de sentimento com alguém de que se gosta, na verdade não existe já progresso, como diz ali, ó. É mero dever de retribuição, onde não há esforço e, portanto, não há progresso por parte dos envolvidos, porque a harmonia já se instalou. Então, quando eu convivo com alguém que faz aquilo que eu gosto, que me fala as coisas que eu gosto, que me entende, muitas relações são relações de amizade, familiares, afetividade. Então, o sentimento que eu já nutro pela pessoa já extrapolou uma série de situações em que muitas vezes o outro erra, eu não me importo, eu erro, o outro também não se importa. Por quê? Porque ali já houve o devido consenso. Então, ali já houve o progresso a ser realizado. Então, essas relações, claro, são muito valiosas para nós, mas ali não há mérito nenhum aos olhos do ensinamento que nós vamos trazer hoje. Porque, na verdade, nós vamos ter que nos ocupar com aqueles com quem ainda não nos harmonizamos. E aí é com esses que nós vamos tratar. Por que é tão importante nós termos um determinado comportamento com relação às pessoas difíceis que nós temos no nosso caminho? Aqui nós temos uma ilustração, é uma imagem que eu trouxe do livro Voltei, ou melhor, nos bastidores de uma sessão mediúnica, que é do livro Mecanismos da Mediunidade. Então, aqui, na casa espírita, né, ali está o púlpito, esse daqui é a pessoa que vai fazer a exposição, né, os trabalhadores, e aqui o público. O que eu queria ressaltar aqui nessa imagem é essa imagem aqui, ó. Percebam, é essa moça que, na ocasião, estava como vocês, perdão, num dia de uma reunião de uma casa espírita, e vamos fazer aqui um adendo. Não sei se já perceberam que, normalmente, quando a gente vem de uma casa espírita, a gente nunca chega e já vai tomar o passe. Já perceberam? E aqui a gente percebe muito esse molde. A gente chega um pouco antes, se senta, tem uma música, a gente vai se envolvendo com a música, como nossa companheira falou, a gente vai se harmonizando, nós vamos entrando em sintonia com a espiritualidade que está aqui. Então, aqui na casa, provavelmente, esse ambiente já foi há muito tempo preparado. Eles já estão aqui há muito tempo para que a gente adentrasse, se sentasse. Porque quando a gente se senta e começa a ouvir uma música, na verdade, a gente fica quieto. Então, nós entramos no que nós chamamos em recolhimento. E, ao entrar nesse recolhimento, há uma tendência do pensamento começar a fluir. E o mais importante, nós começamos o pensamento, deixamos o pensamento fluindo sem as preocupações que nós temos da nossa vida cotidiana.
Então, é aí, por esses pensamentos, que os espíritos começam a perceber como é que foi nossa semana, se nós estamos tendo alguma dificuldade maior naquele momento. Então, é aí que eles vão começar a o quê? A nos dar assistência espiritual de acordo com a nossa necessidade. E com essa moça, provavelmente, aconteceu a mesma coisa. E o que eles captaram? Porque, na verdade, esse trabalho que é feito com essas ilustrações é um trabalho feito pelo senhor Américo Sucena, em que ele, diante da necessidade de explicar muitas coisas da doutrina espírita, ele teve uma pessoa que leu os livros e, a partir do que ele leu, ele fez a ilustração. Mas não é uma obra mediúnica. Ele simplesmente leu e colocou no papel. Pois muito bem, o que eu quero explicar com esse caso? Nesse caso, a moça aqui, ela passou por um conflito muito grande, ela está com alguns problemas, e vejam aqui, a expressão dela com uma outra pessoa. Isso aqui é o que nós chamamos de tela mental. E quando a gente exemplifica uma situação como essa, quando uma pessoa nos ofende, ou fala alguma coisa que nós não gostamos e nós não conseguimos digerir, quando nós não conseguimos desculpar a pessoa ou a ofensa que ela nos dirigiu, a tendência é que nós fiquemos com aquela cena, com aquilo guardado dentro da gente na nossa tela mental. Então a gente fica pensando, que é o que acontece aqui, ó. Porque o nosso pensamento, ele é uma força muito grande. Quando nós pensamos, o nosso pensamento se materializa. Aqui, nesse estado em que nós estamos, não dá para... Nós não temos essa condição, mas espiritualmente, o pensamento, nós pensamos, o pensamento sai. E ele fica aqui, na altura da nossa cabeça, ali. Então, quando nós temos pensamentos predominantes, é isso aqui que acaba acontecendo. No caso dela, foi uma situação pela qual ela passou e ela não conseguiu se desligar. Então, quando ela adentrou, foi isso que eles perceberam. Ó. Por quê? Porque o nosso cérebro, como ele produz, né, o cérebro é o órgão do pensamento, muitas vezes ele não consegue diferenciar uma situação que aconteceu tempos atrás como algo que ele está vendo naquele momento. Então, quando nós sofremos uma agressão verbal, principalmente, que é aquela que machuca, né, e vai fundo nos nossos sentimentos, aquilo fica guardado e a gente fica lembrando. Cada vez que a gente lembra, é essa materialização. Por isso que é importante o desprendimento ao desculpar uma pessoa sinceramente. Porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos desse processo aqui, ó. Fica ali. Quando a gente não perdoa, a gente fica pensando na cena. Às vezes a cena aconteceu 10 anos antes. Não é uma coisa que aconteceu semana passada, não. É uma coisa que aconteceu, às vezes, 10 anos antes, fica ali guardado, e cada vez que a gente se lembra, aquilo vem com uma nitidez tão grande, justamente por conta dessa nossa capacidade. Nós vamos nos lembrar do ambiente, que roupa a gente estava vestindo, a pessoa, em que situação, o contexto, e o cérebro não consegue diferenciar aquilo que aconteceu 10 anos antes, como se tivesse acabado de acontecer ou está acontecendo. Então, a energia, o sentimento vem com a mesma forma. O problema é quando nós ficamos guardando essas coisas. Então, a gente pensa naquilo o dia inteiro, nós vamos dormir pensando naquilo, nós sonhamos com aquilo, acordamos com aquilo, por quê? Porque não conseguiu desculpar, não conseguiu perdoar. Por isso que é muito importante o perdão, porque o perdão nos liberta desse tipo de situação. Então, é o que ela acabou demonstrando aqui, né? Então, quando nós temos uma determinada situação em que onde nós somos ofendidos, sempre vale muito a pena desculpar, porque quando nós não perdoamos, nós ficamos nesse processo. Então, aquela raiva, aquele ódio que nós sentimos naquele momento, ele volta com a mesma força. Então, isso não é bom para nós, né? Outra coisa. E o que seria amar um inimigo de acordo com os ensinamentos de Jesus?
Então, lá no item 3 está dizendo assim: não se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um amigo ou irmão. A ternura pressupõe confiança e não se pode confiar naquele que se sabe que nos quer mal. Isso é uma coisa de energia mesmo, que é o que o Evangelho fala, que é uma coisa de assimilação e repulsão de fluidos. Quando nós temos uma pessoa que nós sabemos que não gosta de nós, não adianta. Nós ainda não conseguiremos ter pela pessoa o mesmo amor que se tem por um amigo ou um irmão. Nós precisamos separar isso. Não é para amar a pessoa da mesma forma, porque nós ainda não temos uma condição evolutiva e maturidade espiritual para isso. Então, nós precisamos dar às pessoas aquilo de acordo com o que cada um merece e precisa. Então, quando nós temos uma pessoa que não gosta de nós, não nós podemos confiar. Porque confiança requer uma série de outros sentimentos. Confiança requer estarmos mais abertos, confiança requer convivência, confiança requer desprendimento. E se nós sabemos que a pessoa não gosta, se nós demonstrarmos para ela um sentimento de afeto, a pessoa vai abusar, com certeza. Então, não é para ter por essas pessoas carinho e amor. Nós temos que ter o quê? Respeito. Por quê? Nessa outra cena também, vemos aqui, ó. Isso é o que mais ou menos acontece conosco quando alimentamos sentimentos que não são bons. Então, muito provavelmente, quando nós vemos uma pessoa que é o nosso adversário, que é o nosso inimigo, e que a gente sabe que não gosta da gente, normalmente os fluidos que nós vamos ter ao nosso redor é isso aqui, ó. Percebam a cor escura. Percebam, está bem pertinho do corpo dela. Então, aqui, ela, muito provavelmente, adentrou a casa, estava lá, nem assistência, mas, normalmente, os fluidos que nós emitimos, quando nós temos alguém que não gostamos, é nesse teor aqui, ó. Estão vendo? Ó. E aí, nós ficamos emitindo para a pessoa, que, por sua vez, devolve para nós, e nós ficamos nesse tipo. E percebam, ó, uma expressão muito austera, muito séria. Então, é esse tipo de situação que nós vamos ter com essas pessoas. Porque quando nós abraçamos, acalentamos alguém que gostamos, é completamente diferente. É clarinho, normalmente está harmonioso, né? Olha aqui outro exemplo. Aqui, nós vemos um exemplo clássico. Tem que ficar muito claro o seguinte, não é porque a pessoa vem numa assistência, numa casa, e a pessoa dorme, quer dizer que isso está acontecendo. Às vezes, a pessoa teve um dia mais difícil, no trabalho, o calorão que fez ontem. Então, todas essas situações, quando a gente chega num ambiente mais calmo, tranquilo, e a energia, a vibração fica mais harmoniosa, é comum o cansaço bater. Até porque quando a gente está fazendo palestra, dá para perceber quando a pessoa está mais envolvida, quando a pessoa está dormindo. Mas especificamente nesse caso aqui, ó, esse senhor, claro, ele tinha algumas situações aí difíceis na vida. E percebam, ó, olha a matéria mental que fica ao redor dele. Percebem que fica sempre tudo muito aqui na altura da cabeça? Por quê? Pensamento. Então, muito provavelmente, nessa situação específica, ele deveria ter algumas companhias espirituais que não puderam adentrar dentro da casa. Ele entrou, mas olha o pensamento onde fica. Ele está no ambiente preparado, ele está no ambiente harmonioso, só que a força do pensamento, do comportamento, daquilo que ele cultivou, é tão forte, que ele, apesar de tudo, está ligado. Mas ele já está numa condição em que ele já tem consciência, ele já está recebendo socorro, mas isso leva um tempo. Então, percebam
quando a gente tem um determinado padrão de pensamento. Quais são os pensamentos que nós temos predominantemente no nosso dia a dia? Porque é isso que determina. Como é que a gente se comporta com as pessoas durante o dia? Somos amorosos, fraternos, ou somos pessoas difíceis, raivosas, teimosas, endurecidas? Esse tipo de comportamento é que determina a energia que a gente vai tendo. E sempre vejam, ó, uma energia escura, ó, bem rente a ele, porque quando nós estamos harmonizados e bem, essa energia tende a ter cores bem claras e vai se expandindo ao nosso redor, né? Então, aqui é um outro exemplo. E esses dois aqui são trabalhadores, né? São desencarnados que trabalham e ficam observando os encarnados. Então, nós sempre damos para eles uma bagagem muito grande de conhecimento por conta dessas situações, né? Então, o que é amar o inimigo, segundo Jesus? Não dá para ter confiança. Mas no convívio com a pessoa, porque se a gente entender que é uma convivência diária, local de trabalho, familiares, vizinhos, é não ter por essas pessoas aquele sentimento de animosidade, aquela predisposição também de querer também revidar, quando fala, também não vou deixar por menos, quero dar a última palavra, ou então não tratar muito bem, não ter ódio, rancor e desejo de vingança. O ponto principal de que nós ainda não conseguimos desculpar uma pessoa ainda, e quando nós temos dificuldade em lidar com ela, é isso aqui, ó. Porque nós sempre vamos desejar para ela alguma coisa de mal. Nós vamos imaginar, nós vamos ficar pensando uma maneira em que a pessoa poderá passar por um sofrimento. Desejar o mal é intimamente o ponto principal que a gente percebe que nós ainda não conseguimos ainda desculpar uma pessoa por uma ofensa que ela nos dirigiu. Porque o Kardec fala de uma maneira muito própria, lá, acho que no capítulo 11, perdoai os vossos inimigos, sobre aquelas duas maneiras de perdoar. Uma é sublime e a outra não é. Uma é uma forma generosa em que nós desejamos para o outro o melhor e nós desculpamos sinceramente. Então, é um perdão que não impõe condições, perdoa-se simplesmente. A outra é aquela maneira mais, digamos, pretensiosa. É um perdão em que nós dizemos assim, eu vou perdoar, mas eu não quero mais falar com a pessoa. Eu perdoo, mas eu quero essa pessoa longe de mim. Não perdoou. Porque a dificuldade maior também é saber o que é perdoar, né? Muitos não sabem o que é perdoar. Quando a gente pergunta, falam, perdoar é esquecer. Nem sempre, porque existem certas situações, as consequências são tão graves que não há como se esquecer. Eu sempre dou um exemplo clássico aqui, que até que o Raul Teixeira falou uma vez. Uma mãe que tem o seu filho morto, atropelado por uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, pegou um carro, saiu de uma forma descompensada pelas ruas, atropela o filho dela morre. Tem como ela esquecer? Não tem. Porque cada vez que ela sentir a falta do filho, ela vai se lembrar. Então, perdoar nem sempre é esquecer. Perdoar é o quê? Passar por um processo de compreensão das coisas, de modo a dar um outro valor à ofensa. Então, eu vou com o devido tempo, porque perdoar também requer um certo tempo. Por isso que Jesus fala, nós temos que ser verdadeiros. Então, se a pessoa não gosta de mim, eu não vou ter sentimentos de amor por enquanto. Terei um dia, mas nesse momento não tenho. Então, é começar a pensar, a trabalhar aquilo dentro de si, de modo a se lembrar do fato e começar a dar outros valores para aquela situação. Por isso que é importante ter compreensão, benevolência, tolerância, para que se chegue ao perdão verdadeiro.
Então, não é somente perdoar. Pois muito bem, enquanto nós estivermos desejando o mal do outro, é sinal de que o perdão ainda não foi concedido. Perdoar sem segundas intenções e sem condições também. É incondicional. É simplesmente deixar, perdoar seria o quê? Livrar a pessoa da nossa punição. Então, quando nós libertamos o outro dessa punição, quando eu não quero mais que ele sofra o mesmo que eu sofri, então é sinal de que eu perdoei. Abster-se de qualquer coisa que possa prejudicar essa pessoa. Fazer algo que a pessoa, de modo a prejudicá-la. Então, esse é o perdão. E o mais importante é tratá-lo igual como qualquer outra pessoa. Pedro perguntou para Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu semelhante? 7 vezes? Não só 7, mas 70 vezes 7 vezes. Por quê? Porque o perdão é uma coisa que tem que se perpetuar no tempo. Então, quando nós conseguimos conviver com pessoas diferentes, das mais variadas maneiras de ver, agir e reagir às situações, quando eu consigo conviver com aquele que eu gosto de uma forma harmoniosa, e quando eu consigo conviver com aquele que eu sei que não gosta de mim da mesma forma, tratando de maneira igual, é sinal de que já conseguiu tratar a todos com fraternidade. Então, está conseguindo realmente um progresso aí. É não diferenciar as pessoas, porque Jesus não falou que todos nós somos irmãos? Nós já não sabemos que todos nós somos filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma, com as mesmas possibilidades, com as mesmas oportunidades, que o sol nasce para todos, não há diferença? Por que nós vamos ficar guardando esse tipo de pensamento e esse tipo de sentimento? Então, quando estamos conseguindo agir dessa forma, é sinal de que já há um progresso bem significativo aí. Seguindo, essa é a parte que eu queria falar para vocês sobre como nós agimos, como nós somos, o que acontece conosco quando nós vibramos com pessoas que gostamos. Percebam aqui, ó. É isso que eu queria ressaltar, é que a imagem está um pouquinho clara, mas nesse aqui, ó, dá para perceber nitidamente, ó. Não está assim um halozinho clarinho ao redor dele? Então, todos eles estão vibrando na mesma faixa. Então, esse senhor abraça, todos são desencarnados, viu? Então, aqui, ó, isso acontece com os desencarnados e acontece conosco também. Então, quando nós estamos com pessoas que gostamos, que temos aquele sentimento gostoso, de carinho, de afeto, aquela pessoa que a gente faz tempo que a gente não vê, é essa energia que nós, que fica ao nosso redor, ó, bem clarinho. Percebam que estão todos harmonizados, olha a expressão deles, eles guardam exatamente a tranquilidade. Se a gente perceber, e olha também aqui também outras expressões, bem condizentes com ambientes fraternos. Isso não quer dizer que nós vamos ter aqueles excessos, né, de alegria, felicidade, porque nós sabemos que nós estamos ainda num mundo muito difícil. Mas quando a gente consegue manter um estado de espírito, de calma, de serenidade, normalmente é assim que nós nos apresentamos para a espiritualidade. E quando nós pagamos o mal com o mal? Ao contrário de tudo que a gente já falou até aqui, o que acontece quando nós desejamos o mal para a pessoa? Sofremos a agressão, sofremos lá o mal e não conseguimos perdoar. Nós alimentamos sentimentos tóxicos: mágoa, ódio, ressentimento, revolta, amargura, inconformação, raiva e tantos outros.
Então, quando nós não perdoamos as pessoas, Jesus, quando falou sobre o perdão, ele falou que de uma maneira muito sábia para nós. Porque as pessoas às vezes acham que quando se perdoa, aquele que é perdoado é o maior beneficiado. Não é. É aquele que perdoa, porque quando a pessoa perdoa, ela se liberta. O perdão, ele tem essa condição libertadora de deixarmos o outro por conta das ações dele, porque uma pessoa que age de determinada forma nessa questão, naquele momento é o que ela pode nos dar no momento. Então, não há como mudar uma pessoa, mas a maneira como eu lido com ela, com as coisas que fazem comigo, o mais importante não é o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo. Então, se eu opto conscientemente e deliberadamente perdoar e libertar, eu estou doando para aquela pessoa uma boa ação, que é o meu perdão, e eu não vou me incomodar mais com isso. Eu vou tocar a minha vida. Porque quando nós nos deixamos levar muito por esses sentimentos tóxicos, primeiro que nós vamos cultivando, né? Nós vamos ruminando aquilo. Aquilo vai se tornando energia e nós vamos bombardeando o nosso corpo. Quando nós vamos bombardeando o nosso corpo muito tempo com determinados comportamentos e pensamentos desajustados nesse teor, nós vamos realimentando sempre aquilo. Aquilo vai ficando curtido dentro de nós. Nós desejamos o mal, olha, o desejo de vingança, só que quem toma o veneno somos nós. Então, nós começamos a entrar num processo de envenenamento de si mesmo. E outra, uma pessoa que também fica muito nessa questão de ficar magoada, ressentida, normalmente é uma pessoa difícil da gente lidar. Porque ela está sempre magoada, sempre ressentida, ela reflete nas suas relações futuras esse tipo de sentimento. É uma pessoa que muitas vezes não evolui, ela não procura fazer coisas boas para si mesma, fazer um curso, fazer coisas que ela possa ganhar mais dinheiro, ter relações mais saudáveis. Ela fica curtindo aquilo. E muitas vezes o tempo passa. Muitos de nós ficam décadas nesse tipo de comportamento. E o quanto se perde com esse tipo de situação, não é verdade? Porque quando nós pagamos o mal com o mal, nós sempre precisamos lembrar a repercussão espiritual que acontece. Porque quando nós pensamos, nós emitimos um teor de pensamento que vai se materializar naquela telinha mental que eu mostrei, vai ficar ao meu redor essa energia. E o que vai acontecer? Eu vou atrair também outros elementos naquele mesmo teor. Entendamos pessoas, situações, circunstâncias e espíritos também, ó. Percebam que muito provavelmente, pelos problemas que essa mulher trouxe para a casa espírita, não sei se aqui na casa tem esse trabalho de atendimento fraterno, se há uma possibilidade da pessoa, quando chega, passar por uma entrevista, mas nessa especificamente, ó, tem um entrevistador, vem a pessoa com os conflitos, percebam a expressão da mulher, a companhia espiritual que ela tinha, olha a energia ao redor dele. Também o estado de espírito dela, essa condição, se deve à influência desse desencarnado, que muito provavelmente está nessa situação por ignorância, por falta de conhecimento da vida espiritual. Muitas vezes ele não sabe que ele está desencarnado. Então, percebam a diferença no quadro. Ele encarnado, ela também, e todos os outros desencarnados. Qual a diferença? A emanação fluídica, aqui, quando a gente não... Isso aqui, na verdade, é porque, muito provavelmente, enquanto estava aqui encarnado, ele cultivou pensamentos, sentimentos e atitudes que refletem, porque quando a gente morre, nós não viramos santos, nós ficamos exatamente como nós somos. Então, se não teve, enquanto esteve aqui, preocupações com a vida espiritual, o que acontece quando a gente morre?
quando cultiva muito vícios, quando cultiva muito apego, quando cultiva muitos sentimentos de soberba, de ódio, de raiva, ou quando também nunca pensou nessa questão, há um reflexo, uma repercussão na vida espiritual. Então, ela estava em sofrimento pelos pensamentos que ela tinha, pelas atitudes que o atraiu. E ali, provavelmente, ela foi socorrida. Mas, mais uma vez, ó, aqui somos nós, densos, e o desencarnado, ó, ele é meio transparente, né? Ele é transparente, por quê? Porque não tem o corpo físico. E aqui ela foi socorrida. Aqui é uma ilustração que eu achei interessante trazer, porque quando o livro começa, a imagem que se tem é eles chegando na casa espírita que teve todas essas cenas. E percebam aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a entrada. E automaticamente ao redor da casa, principalmente na entrada, tem uma proteção. Nem todos os espíritos desencarnados conseguem entrar. Não tem permissão. Porque muito provavelmente, se entrarem, vão causar desarmonia. O ambiente é um ambiente preparado. Então, não é qualquer espírito, não por uma questão de diferença, mas porque eles ainda não estão em condições. Porque para adentrar e ser socorrido, precisa querer. E ainda não estão aqui. Então, provavelmente, aqueles que não puderam entrar, ficaram aqui, ó. Ó, aqui tem numa condição bem difícil, ó, como ele se apresenta. Está segurando, parece que um cajado, está uma roupa rota. Que conclusão a gente pode ter de uma cena como essa? Percebam? Primeiro, aqui são dois personagens, né, que no livro Voltei, essa é uma cena do livro Voltei. Eles são desencarnados que saem pelos lugares, socorrendo aqueles que precisam. E vejam aqui, estão num bar, olha o perispírito, olha como essa entidade se apresenta. Olha a alteração daqueles que estão harmonizados, por isso que é sempre importante o cultivo de bons pensamentos e atitudes, enquanto estamos aqui, porque isso vai refletir. E não adianta ter só aquela aparência de bondade, porque espiritualmente nós vamos refletir aquilo que nós somos por dentro. Então, vamos fazer uma análise muito rápida, que nós já estamos finalizando, da condição do desencarnado dessa cena. Olha a alteração da fisionomia dele. Não parece assim uma coisa meio de coruja, parece um bico, né, de um pássaro. A mão dele, bem lembrado também, bem observado. A cor dele, olha a cor dele como está. Toda escura. E qual é a forma que ele subjuga o outro? O pensamento. Só que assim, tem que ficar muito claro também que ele só conseguiu, vamos dizer assim, esse domínio sobre o encarnado, porque o encarnado abriu espaço nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas atitudes, de modo que ele pudesse ter esse domínio. Eu trabalho com dependentes químicos lá na Federação Espírita, eu faço palestra para eles, e eles sempre vêm conversar comigo a grande dificuldade que eles têm de deixar, né, a dependência de alcoolismo, tabagismo, as drogas mais pesadas, né, ilícitas. Por quê? Porque também tem que se levar em conta, porque nós começamos a fortalecer essa pessoa, do seu ponto de vista espiritual, energético, pensamento. Então, ela já passou por um processo assim, está muito debilitado espiritualmente. Está com uma autoestima muito rebaixada, está com sentimentos de tristeza, sensação de vazios, que é o que leva muitas vezes à busca, à dependência. Só que também a gente tem que tratar e deixar eles muito conscientes da questão espiritual por trás. Porque normalmente um encarnado que bebe, fuma ou usa tóxicos, ele acaba sendo a piteira do desencarnado, o copo do desencarnado. Então, ele também
está nessa condição, ele não tem o corpo físico para pegar os objetos, então ele precisa de um outro encarnado que tenha energia para ele sugar. Então, é aí que ele faz. Mas o encarnado, se não der o espaço, ele não consegue. Então, a culpa não é só dele, é o encarnado também que permitiu esse tipo de ação. Então, vamos ver o alcance dos nossos pensamentos quando nós cultivamos. Dependendo do caminho que a gente fizer e as opções que nós fizermos, é isso que muitas vezes nós vamos atender. E a última delas aqui também. Uma atitude similar, no mesmo local. Aqui são os frequentadores. É aquele mesmo, né? Só que num outro ângulo agora. Então, a fisionomia dele, o rosto, o aspecto. Aqui o encarnado também numa condição assim de muita, percebam assim, ó, derrota, né? Então, ele está completamente entregue. Então, a vontade dele... Então, muitas vezes ele tem aquela vontade, nem sempre a vontade é dele, é o outro. Só que como ele não consegue discernir, ele serve como o copo do outro também. Então, aqui, esses dois espíritos estão indo lá para tentar levá-lo, né, convencê-lo a deixar o caminho. E percebam, olha a ligação aqui, ó. Olha a emanação. Os pensamentos que ele vai mudando, que ele vai lançando, ó, lá no pensamento do outro, porque pensamento é tudo. Às vezes a gente está pensando, está fazendo uma coisa, vem um pensamento assim, que nada tem a ver ou com a situação, ou com o nosso jeito de ser, muitas vezes são algumas sugestões, então é bom a gente diferenciar algumas coisas também. Pois muito bem, quando a gente mostra essas situações, é justamente para relembrar sobre o quanto é importante nós disciplinarmos o nosso pensamento, porque muitas dessas situações conflitantes aqui, ó, que a gente vai mostrando, mostra muito assim a nossa fragilidade de muitas situações, que se nós não pensarmos e não levarmos em conta o que acontece espiritualmente ao nosso redor, isso só é uma prova do que realmente os espíritos responderam para Kardec quando ele perguntou sobre a influência. Os espíritos têm a condição de nos influenciar? Aí eles falam, muito mais do que podeis imaginar. Então é importante o hábito da oração, da meditação, ter calma, pensar antes de falar, procurar não só reagir às situações, mas agir, ou seja, refletir antes de falar ou fazer alguma coisa, para que justamente nós não caiamos nessas armadilhas. E muitas vezes as nossas relações diárias são formas muito evidentes que nós temos de sermos alvo muito fácil dessas situações. Então, que nós consigamos aí praticar um pouquinho mais de amor, porque o amor que a gente desenvolve acaba nos resguardando dessas situações tão conflitantes. Então, eu agradeço a atenção de todos e eu espero que o conhecimento sobre o pagar o mal com o bem tenha servido de reflexão para todos nós. Muito obrigada pela atenção.